Oi, pessoal. Eu me chamo Nicolas, eu sou professor de Biologia 2 do ENA, Espaço Novo Acadêmico. E hoje a gente vai falar sobre a aula 11 da nossa apostila 3, denominada Conhecendo os Moluscos e os Anelídeos. Porém, para deixar a aula um pouco mais dinâmica e mais pormenorizada, a gente vai dividir em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre os moluscos e depois vamos falar sobre os anelídeos, certo? Como sempre, esse é meu roteiro norteador. A gente vai falar um pouco sobre a introdução, as características gerais do grupo, a classificação dos moluscos, um tópico muito importante na nossa discussão, e os aspectos morfofisiológicos destes moluscos, certo? Então, lembrando lá daquele nosso clássico, da nossa clássica árvore filogenética do reino Animalia na fenda do biquíni. Então, aqui nós temos os protozoários, né? O reino protozoa, e a partir dele vai originar o reino Animalia, né? Então, aqui nós temos os seres multicelulares que vão originar o reino Animalia. Nós temos aqui os parazoários, né? Que não têm tecidos verdadeiros, que vão originar os poríferos, os únicos representantes parazoários. E a partir de então, com os tecidos verdadeiros, nós temos os eumetazoários, que, num português bem dito, né, metazoários é igual a animalia. Na verdade, não no português, mas no latim, né? Enfim, o animalia é a mesma coisa do reino metazoa, que é a mesma coisa do reino animal, né? Então, a partir dos quinidários, nós temos os eumetazoários. E aí os eumetazoários diblásticos vão originar os quinidários, os triblásticos protostomados vão originar esse grande ramo filogenético e os deuterostomados vão originar este outro grande ramo filogenético. Falando sobre os protostomados, nós temos os ecdysozoários e os lofotrocozoários. Os ecdysoários são aqueles seres que eles vão fazer a ecdise, que é chamada muda, né? Que é aquela muda que os artrópodes sofrem. Bom, e aqui nós temos os vermes, que são os asqueumintos, que é a mistura dos platelmintos com os nematelmintos, os nematódios. E aqueles seres que têm apêndices articulados vão originar os artrópodes, né? Já os lofotrocozoários, nós temos os segmentados, que vão gerar os anelídeos, e os não segmentados, que vão gerar os moluscos. Mas hoje a gente vai falar dos moluscos, né? Então, o Lula molusco é o nosso representante de hoje. Bom, as espécies do filo molusca, ela tem tamanho variado, né? A gente pode chegar desde pequenas lulas com milímetros de tamanho até a lula colossal e a lula gigante, que tem cerca de 24 metros e essa aqui 16 metros, né? Então, a lula colossal, essa daqui de cima, com 24 metros, é uma lula... Eu não tenho nem palavras de como descrever o quão grande é ela, né? Ela é colossal, realmente. E a gigante aqui, comparado com um ser humano ao lado. Bom, ainda sobre os moluscos, nós temos uma importante relação de mutualismo entre os bivalves, que são esses seres aqui, ó, que têm duas conchas, né? E bactérias quimiosintetizantes nas regiões hidrotermais. Ou seja, elas fazem relações mutualísticas entre si e aí isso condiciona a sua vida. Sobre as características gerais, são seres invertebrados de corpo mole e viscoso, né? Nós temos 7 classes identificadas até hoje e eles apresentam uma grande radiação adaptativa. Isso quer dizer o quê? Que cada uma das espécies, na verdade, o filo molusca, ele ocupa grandes habitats, né? Então, nós temos espécies marinhas, espécies dulcícolas e espécies terrestres. Ou seja, ocupa uma grande quantidade de ambientes, devido à sua grande radiação adaptativa.
Nós temos espécies epibentônicas, espécies infaunais e espécies pelágicas. Mas, Nicolas, o que é isso? O que raio é isso, né? Então, falando num português mais claro, deixa eu ver se... não tem como escrever aqui. Opa, pronto. Não tem como escrever, mas enfim. Eu vou falar pausadamente para a gente poder entender o que é cada um dessas caracterizações. Bom, as espécies epibentônicas são aquelas espécies, né? São aqueles seres que eles vivem acima do substrato marinho, né? Eles vivem sobre o substrato marinho. Já as espécies infaunais são aquelas espécies, né? São aqueles seres que vivem sob o substrato marinho, ou seja, abaixo do substrato marinho. E as espécies pelágicas são aquelas espécies que têm capacidade de nadar e vencer a corrente marinha. Lembrem-se, fazendo aqui um diferencial das pelágicas, né? A lula, ela pode nadar. A lula, o polvo, eles podem nadar. Agora, lembra daquele quinidário chamado caravela portuguesa? A caravela portuguesa, ela só pode, na verdade, ela fica boiando à deriva. Ela não tem uma espécie de jato propulsão, como as medusas, né? Como as outras medusas, na verdade. Mas ela só fica à deriva. Já as lulas não, tem jato propulsão e tem o movimento dos tentáculos. E bom, ainda falando sobre as características gerais, os moluscos eles têm uma simetria bilateral, ou seja, se eu desenhar aqui um molusco, né, imaginem que isso aqui é um molusco. Né? Se eu dividir ao meio, o que é igual aqui é igual aqui. Então, o lado A é igual ao lado B. Então, um lado é igual ao outro. Né? Essa é a simetria bilateral. Porém, eles não têm um corpo segmentado. Né? Não tem uma clara divisão entre os segmentos corporais. Ok? Bom, falando sobre o uso financeiro dos moluscos, né? Nós temos aqui exemplos como a púrpura real do Tiro, né? Que é uma citação bíblica, né? Que na época, na região do Tiro, eles usavam este molusco para extrair essa tinta, né? Que é a chamada púrpura real. Né? Essa tinturaria, na verdade, essa cor de tinta é extraída a partir do cozimento destes moluscos. Também nós temos em algumas civilizações o relato de uso de conchas como moedas, né? Então, deixa eu apagar aqui. O uso de conchas como moeda. E aí, naquela época, se realmente utilizava conchas como moeda de troca. Também nós temos as pérolas, que até hoje é uma indústria que vem explorando esses animais, enfim, e eu vou explicar mais à frente como é que se dá o processo de formação da pérola, né, que é a substratificação do nácar, né, em cima de um detrito invasor dentro desses bivalves. E os moluscos também são tidos como pratos, né? Aqui, por exemplo, nós temos eu acho que o nome disso é vieira, né? A vieira portuguesa, que é um bivalve que você come a parte de dentro. Bom, ainda falando sobre as características gerais, esses seres são triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos embrionários, ou seja, endoderme, mesoderme e ectoderme. Né? Eles têm uma segmentação em espiral, isso fala muito sobre como é que se dá a embriologia deles, né? E são seres protostomados, né? Primeiro nasce a boca e depois, em algumas espécies,
em alguns filos, na verdade, vai nascer o ânus, né? Aqui no caso de que é um quinidário, eles só vão ter boca, ok? E eles são esquizocélicos. Mas o que é esquizocélico? Bom, esquizocélico é eu falar que a mesoderme desses animais, né, ela se forma a partir de duas células endodérmicas, né? Duas células endodérmicas, aqui é a endoderme deles, duas células endodérmicas vão originar o folheto parietal externo e o folheto parietal interno, que aí vão originar o celoma, que na verdade que vão envolver o celoma, né? Então isso é a definição de esquizocélicos. Bom, e falando sobre a semelhança filogenética entre o filo Molusca e o filo Annelida. O filo Molusca, vamos falar aqui sobre ele, né? Nesses animais, aqui representado nós temos um gastrópoda, perdão, nós temos um gastrópode aqui, né? Eles têm uma concha, claro, a gente está falando especificamente do gastrópode. Eles têm uma concha, né, que vai ser produzida pelo manto dorsal. Aqui a concha, né? E aqui embaixo o manto dorsal. Nós temos uma glândula hipobranquial, que é o órgão responsável, deixa eu achar aqui nesse... Enfim, eu não tô achando aqui, mas eles têm uma glândula que fica abaixo das brânquias, né? Que ele é responsável pela produção do muco, que facilita a locomoção deles e diminui a perda de água para o ambiente. Nós também temos o osfrádio, né? O osfrádio eu achei aqui rapidinho. Ele é um órgão responsável por monitorar a corrente de água circulante, a corrente que entra e a corrente que sai. Nós temos a rádula. A rádula é um órgão de raspar o alimento, né? Ele serve para raspagem do alimento. E nós temos o sistema nervoso tetraneural. Aqui são os grandes fios de sistema nervoso dos moluscos. Na verdade, dos gastrópodes aqui, né? Bom, e falando sobre a classificação dos moluscos, nós temos... Perdão. E falando sobre a classificação dos moluscos, nós temos os solenogastres, os caudofoveata, os poliplacófora, os monoplacófora, os gastrópoda, os cefalópoda, os bivalvia e o escafópoda. Falando num português mais claro, nós temos quais, né? Nós temos os escafópodes, né, que são esses daqui, os bivalves, os cefalópodes, os gastrópodes, os monoplacosos, não, os monoplacóforos, os poliplacóforos e esses dois aqui que antigamente era chamado de aplacóforos, né? Hoje é da de solenogastros e os caudofoveatos. E essa imagem que eu achei bem ruim, mas a gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre ela. Eu vou esmiuçar o que é interessante você saber. Claro, não é... não vai perder, não vai dispensar muito tempo sabendo sobre as pormenorizações disso. Mas é interessante você saber o que tem em um que não tem em outro, né? Então vamos lá. Antes de tudo, nós temos aqui um primeiro ponto, né? Que é o surgimento do manto e do pé musculoso, bem como rádula, que é o órgão de raspagem, né? E as espículas calcárias. Também nós temos aqui a entrada, na verdade, o aparecimento de um coração com átrio e ventrículo, né? E o desenvolvimento do sistema circulatório homocélico, que é aquele sistema circulatório aberto, não é fechado que nenhum dos artrópodes. Então vamos lá.
Desculpa, dos artrópodes não é fechado. Enfim, que nem um dos anelidas. Os anelidas é fechado. Aqui nós temos o primeiro filo, que é o aplacófora, né? E nos aplacóforas nós temos o aparecimento de uma coisa, que são na verdade não é o aparecimento, é a ausência das conchas, né? E o corpo dos aplacóforas, ele é basicamente vermiforme e ele é recoberto de espículas calcárias, né? As cabeças deles são reduzidas, né, devido a isso, e há uma ausência dos metanefrídeos. Mas o que raios é um metanefrídeo? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas é o órgão responsável por filtrar, né, o, o, o entre aspas, sangue deles, né? E aqui nós temos mais à frente o item 3. No item 3 nós temos desenvolvimento melhor, o melhor desenvolvimento do pé, né? E a presença da concha sólida, bem como um aumento na complexidade do trato digestório. E aí nós temos os poliplacóforas. Porém, nos poliplacóforas, nós temos o aparecimento do item 4. O item 4 é uma concha, né, que é uma especificidade dos poliplacóforas, que é uma concha recoberta por 7 a 8 placas calcárias, né, que é específico dos poliplacóforas. A gente vai falar um pouco mais à frente dos poliplacóforas, mas essa é a característica do filo. Mais à frente nós temos o item 5. E aí no item 5 nós temos a presença nós temos a presença do estilete cristalino. Que o que é o estilete cristalino, né? É uma estrutura que ela ajuda a funcionar a digestão. Ela dá maior funcionalidade à digestão, porque ela começa a criar uma estrutura gelatinosa que produz enzimas e outras proteínas que ajudam na digestão dos moluscos, né? Mais à frente, nós temos o item 6, que é dessa primeira parte aqui, que são os monoplacóforas, né? Então, aqui nós temos o item 6. No item 6, nós temos o quê? O aumento no número de brânquias, né? Desses moluscos, né? O coração agora vai ter 2 pares de átrios, né? E eles vão ter um aumento dos nefrídeos, né? Bem como um aumento do número dos músculos retratores do pé. Claro, isso não é tão importante, mas o que vocês têm que focar aqui talvez seja o aumento das câmaras cardíacas e o aumento dos nefrídeos, né? Que seriam as estruturas de filtragem. Mais à frente aqui nós temos o item 7, que é o que vai diferenciar que os monoplacóforas, né, do resto, né? E aqui nós temos o item 8. Mas vamos falar do item 7 primeiro. O item 7 ele vai falar a favor da redução da cabeça, né, do molusco, né? Lembrando aqui que os bivalves e os escafópodas vão ter uma cabeça bem diminuta, uma cabeça bem reduzida. Também é digno aqui de nota a gente falar que é uma descentralização do sistema nervoso, né? Lembrando aqui do processo anterior que a gente falou, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos um esquema tetraneural de redes neurais, né? Aqui nós temos uma redução desse esquema neural. E, por fim, esses animais aqui eles vão ser mais achatados dorso-ventralmente. Os bivalves e os escafópodas. Bom, falando aqui do 8. O 8 ele vai ter um aumento. O grupo que vai ser responsável pelo 8, que são os gastrópodas e os cefalópodas, vão ter um aumento da região cefálica e eles vão ter uma concentração das vísceras. Porque, lembrando aqui, né? Os gastrópodas eles vão ter um abdômen junto com o pé, por isso que eles são chamados de gastrópodas, né? Abdômen que eu falo é a região gástrica. E isso vai favorecer a, a um melhor desenvolvimento
da região abdominal, né, da região gástrica, das vísceras do animal. Já os cefalópodes vão ter um aumento gigantesco da região da massa encefálica, que é bem característico dos cefalópodes. O item 9 ele vai aparecer diretamente aqui nos gastrópodas. E aqui nós temos o quê? O item 9 vai falar a favor da concentração das vísceras dentro da concha do animal. Basicamente isso. O item 10, que ele é característico dos cefalópodes, vai falar a favor de um sistema circulatório fechado. Bom, olha aqui. Os cefalópodes vão ter um sistema circulatório fechado, que é mais bem adaptado ao local em que eles estão, né? Isso favorece ao aumento do animal. Bom, além disso, os pés dos cefalópodes vão ser transformados em tentáculos. Lembrando, as lulas, os polvos e os náutilos, né? Pelo menos é o que eu me recordo agora, né? Dos nomes desses cefalópodes, eles vão ter tentáculos e não mais pés de sustentação, né? Como os bivalves, ou então pés de locomoção, como os gastrópodas. Também uma coisa que é interessante de falar aqui é que eles têm, os cefalópodes têm um saco de tinta, que é bem característico dessa classe, porque eles usam esse saco de tinta como proteção. Eles expulsam esse saco de tinta para atordoar o predador e assim eles poderem fazer uma fuga mais bem sucedida. E também aqui, o último item, eu prometo, eles têm uma mandíbula em formato de bico, né? Eu acho que eu coloquei foto disso mais à frente, mas a gente vai falar aqui que a mandíbula deles é em bico, né? O item 11 é o característico dos bivalves, né? Eles têm uma perda da rádula. Por quê? Por que eles têm uma perda da rádula? Porque estes animais são filtradores. Então, eles não vão necessitar de rádula. Eles vão fazer a filtragem e, a partir das partículas orgânicas suspensas, eles vão coletar o seu alimento. Eles têm também chamado eles também têm chamado o órgão chamado biço. O biço, ele favorece a fixação do animal no substrato. Eles também têm um corpo lateralmente comprido, isso favorece o aumento da área de absorção e a presença de duas conchas, né, duas válvulas, que é bem característico do grupo, né, que é os bivalves. E aqui nós temos o grupo 12, né, na verdade o item 12, que é característico dos escafópodes, né, que é basicamente a perda do ctenídeo, né, que ele retira, que é o órgão que retira o oxigênio da água. Mas por que isso acontece nos escafópodes? Bom, basicamente porque os escafópodes eles não habitam ambientes aquáticos, né? Eles são de ambientes terrestres, então eles conseguem respirar sem os quitenídeos, né? Outra coisa, a concha deles é afilada dos escafópodes. As conchas deles lembram um chifre, né? Eu não sei, eu não desenho bem, vocês sabem. Mas é bem afilado essa concha. O livro aqui fala como se fosse uma presa de elefante, só que é uma presa de elefante bem diminuta, né? Então vocês têm que entender essas coisas, né? Não precisa realmente decorar todos os pormenores disso, mas é importante saber dos principais fatos dessa classe evolução. Bom, partindo dessa classificação dos moluscos, nós vamos falar pormenorizações dessas classes, né? Enfim, sobre a classe Solenogastrix, nós temos atualmente mais de 250 espécies descritas, né? Cadastradas biologicamente falando. Essas espécies, elas não possuem, desculpa, essa classe, elas não possuem brânquias verdadeiras, né? A locomoção das espécies dessa classe é graças aos cílios. Essa classe, né, falando disso, elas têm pés, só que esses pés não são funcionais, né? Então, esses pés, eles
não funcionam, eles não têm musculatura o suficiente para promover a locomoção desses animais. O sistema digestório destes é em tubo muscular, né? O sistema circulatório também é tubular. Falando também dos aplacóforos em geral, há uma ausência dos metanefrídeos, sendo que os podócitos é quem fazem a excreção. Falando aqui sobre a reprodução deles, eles são hermafroditas protândricos, né? Ou seja, eles são seres monóicos, né? A espécie tem dentro de um mesmo espécime, que é a mesma coisa de eu falar de um mesmo ser vivo, né? Desta classe, tem órgãos copulatórios macho e fêmea. Porém, eles são protândricos, ou seja, primeiramente na vida deles eles são machos, né? Quando eles jovens, eles desenvolvem o aparelho reprodutor masculino, porém quando eles vão envelhecendo, eles desenvolvem o aparelho reprodutor feminino. Isso aqui é protândrico, né? O desenvolvimento deles é indireto. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm estágio larval, L1, L2, L3, L4, essas coisas, né? E a fecundação deles é interna, acontece dentro do, do, dos parentais, né? A classe Caldofoveata são espécies infaunais, ou seja, lembrem-se, ela habita abaixo do substrato terrestre, não possuem pés, essa classe, né, os espécimes dessa classe não possuem pés. A divisão corpórea é feita em 3 segmentos, né? Não é interessante saber as pormenorizações do segmento, não é grande coisa. Eles não têm metanefrídeos, como aqui os outros aplacóforos, né, que são os solenogastres. São espécies dioicas, ou seja, tem macho e fêmea. E a fecundação é externa, ou seja, acontece fora dos espécimes parentais, desculpa. Nós temos a classe Polyplacóphora, que são espécimes bentônicos, noturnos, marinhos, fototáticos negativos e seres errantes, né? Então, falando tintim por tintim do que é isso, né? Bentônico é porque ele habita o... Perdão, gente. Então, pessoal, os espécimes bentônicos são aqueles seres que habitam permanentemente enterrados nos sedimentos do substrato marinho. Noturnos, porque eles têm a sua maior atividade, como eu posso falar? A sua maior atividade de vida é no período noturno. São marinhos, né? Eles habitam o ambiente marinho. Fototáticos negativos, ou seja, eles são de pouca exposição solar e eles são errantes, né? Eles se movimentam sem como eu posso falar? Sem não é um propósito, né? Mas eles se movimentam sem a palavra correta não é objetivo, mas por falta de uma palavra melhor eu vou usar essa, né? Eles têm uma concha sólida produzida pelo manto. Cadê o meu pointer? Tá aqui. Sólida produzida pelo manto. Eles têm um pé desenvolvido, né? Eles têm metanefrídeos, ou seja, fazem uma filtração. A reprodução é dioica, tem macho e fêmea. A fecundação pode ser interna ou externa. Desculpa, a reprodução pode ser interna ou externa. E o desenvolvimento é indireto, né? A larva deles é a trocófora. Sobre a classe monoplacófora. Os monoplacóforos também são animais bentônicos. A concha deles é bilateralmente simétrica e tem a presença de uma placa, né? Então, se eu cortar aqui ao meio, crack. Um lado, teoricamente, é igual ao outro. Eles têm a presença do estilete cristalino, que é aquele órgão que facilita a digestão por produzir enzimas e outras proteínas que facilitam a digestão.
Eles primeiramente foram achados fósseis deles, né? E depois foram achados representantes vivos, o que dá a eles esse título de fósseis vivos, né? A excreção é feita por metanefrídeos. As espécies são dioicas, né? Tem macho e fêmea. E a fecundação é externa. A classe gastrópoda são espécies marinhos, espécies dulcícolas e espécies terrestres. Ou seja, uma grande variação de habitats. A maioria é univalve, né? Ou seja, só tem uma concha. Outros não tem concha, ou essa concha é vestigial, né? Aquela concha só superficial. Eles têm um amplo pé, né? Um pé bem desenvolvido, que eles têm também a chamada glândula hipobranquial, que secreta o muco que facilita o desenvolvimento deste molusco. Tem um sistema digestório completo, e aí os hábitos alimentares deles são variados. Vão desde saprófitas, que são aqueles, basicamente aqueles chamados decompositores, até representantes parasitas, herbívoros e, pasmem, carnívoros, né? Alguns espécimes são usados em variados pratos, né, como aquele clássico prato francês, que usa o escargot. Algumas espécimes são parasitas dos arrozais, né, e aí é um componente danoso à nossa economia. E outros são hospedeiros de parasitas. Lembrando, o caramujo do gênero Bionfalaria, né? O Bionfalaria glabrata, que ele é um hospedeiro intermediário da esquistossomose, né? Do Esquistossoma mansoni. Então, só aqui para especificar, aqui nós temos o escargot, né? Eu vou ser sincero, eu não me recordo o nome científico deste, né? Aqui nós temos o parasita dos arrozais, né? Esse aqui. E aqui abaixo nós temos o caramujo Bionfalaria glabrata. Bom, ainda falando sobre os gastrópodes, o sistema circulatório deles tem coração, tem a presença de pigmentos respiratórios, que é a mioglobina e a hemocianina. As espécies aquáticas excretam amônia, ou seja, são chamados de amoniotélicos. E as espécies terrestres excretam ácido úrico, chamado de uricotélicos. A excreção é feita por metanefrídeos, né? E a reprodução deles é variada. A maioria é dioica, ou seja, tem machos e fêmeas. Porém, em espécies monóicas, há a presença desse órgão aqui, que é o ovotestes, que é um produtor dos dois gametas, tanto masculinos quanto os femininos, né? E aí é interessante saber que os ovotestes são específicos das espécies monóicas. Nós temos também a fecundação. A fecundação destes animais é interna ou externa, e o desenvolvimento deles é indireto, ou seja, apresenta fases larvais. A classe cefalópoda são espécies carnívoros, ou seja, se alimentam de outros animais. São seres bentônicos ou seres pelágicos. As conchas deles podem ser interna, como das lulas, externa, como do Nautilus, ou podem ser ausente, como do polvo, né? O polvo é uma massa encefálica com pés, não tem concha interna ou concha externa. Já o Nautilus ele é bem específico a concha dele, dá para ver, você consegue tocar. Já as lulas, a concha delas é interna. Eles apresentam os maiores cérebros dos invertebrados, né? E eles têm uma presença, na verdade, eles têm uma capacidade de aprendizado e memória. E aí é tanto que na época da Copa de 2000, eu não sou péssimo com datas, né? Mas enfim, na época da Copa nós tínhamos aquele molusco, né? Que eu não lembro que era um polvo ou uma lula, que tinha um aprendizado, assim, ele era o chamado ele acertava os jogos, não sei como era isso. Nós temos também a digestão
a classificação, ainda falando sobre os cefalópodes, né? Nós temos uma digestão extracelular, ou seja, a digestão ocorre dentro do tubo digestório, e eles têm a presença de um órgão de luz, né? Que é favorecido pela presença de bactérias bioluminescentes. Ou seja, são essas bactérias que fabricam, né, entre aspas, a palavra fabricar, né, a luz desses animais. Mas essas bactérias elas vão fazer essa liberação dos fótons, que é esse órgão de luz, né? Falando sobre os órgãos sensoriais, e aqui nos cefalópodes nós temos grandes órgãos sensoriais. Eles têm olhos complexos, eles conseguem enxergar, eles têm essas linhas epidérmicas que elas vão favorecer a localização. Na verdade, é como se funcionasse como um ouvido interno dos seres humanos, né? Ou um cerebelo dos seres humanos. Eles dão como é que o polvo está em relação ao ambiente, né? Se ele está paralelo ao ambiente ou então está oblíquo a este ambiente. E os tentáculos, nos tentáculos nós temos células táteis, ou seja, eles podem perceber quando alguma coisa toca neles, e células quimiorreceptoras. E aqui nós temos os representantes deles, né? Mas ainda eu vou falar aqui sobre eles. A excreção dos cefalópodes é feita por metanefrídeos, que são esses órgãos de né, desses órgãos de filtração desses animais. O sistema circulatório deles é fechado, né? As espécies são dioicas, ou seja, apresentam machos e fêmeas. A fecundação é interna, ou seja, não são jogados no meio ambiente os... Nossa, eu esqueci o nome. Os espermatozoides e os óvulos, né? Vamos dizer assim. Eu esqueci o nome em geral, mas enfim. O movimento deles é por jato-propulsão, né? Principalmente aqui a gente está falando do polvo. Do polvo aqui, ó. Polvo. Aqui a lula. E aqui o Nautilus. Os cefalópodes são cromatóforos, né? Eles fazem isso através de um esquema de melanócitos para proporcionar a camuflagem, né? E algumas espécies são utilizadas na culinária, principalmente a culinária oriental, né? Aqui nós percebemos um polvo, né? Deixa eu descer aqui a perninha do P. Aqui a lula e aqui o Nautilus, aqui a concha do Nautilus. A classe Bivalvia, os animais aquáticos, na verdade, são animais aquáticos com um corpo achatado, né? E ele tem uma concha com duas válvulas, né? É clássico dos bivalves, São animais filtradores, logo eles não precisam da rádula, são animais bentônicos e animais bioacumuladores, porque por eles fazerem esse esquema de filtração, os órgãos, né, na verdade, os metais pesados que tiverem no meio ambiente vão se depositar progressivamente mais nesses espécimes. O pé deles é modificado, ele tem uma função de âncora, né, para fixação mesmo do substrato. A digestão é extracelular, o sistema circulatório tem coração, a excreção é feita por metanefrídeos, e nós temos espécies tanto dioicas quanto monóicas, né? A fecundação deles é interna, principalmente se forem espécies dulcícolas. Já se forem espécies marinhas, né, nós temos uma fecundação externa. Ainda falando sobre os bivalves, nós temos aqui um desenvolvimento indireto, ou seja, nós temos a presença de estágios larvais, e algumas espécies elas têm um grande apreço financeiro, né? Aqui nós falamos do interesse alimentício, né? Aqui nós temos a vieira, o mexilhão, a ostra, que tem um apreço de culinária. Não é tão presente aqui na culinária brasileira, assim, na culinária do dia a dia, né? Mas é apreciado por algumas pessoas. E falando das pérolas, aqui aqui é o ponto do brilho, né, das pérolas. Porque são essas duas espécies que são responsáveis pelas melhores pérolas, né? A pintada máxima
Desculpa, aqui não tem isso foi um erro do, do PowerPoint, mas em latim nós não temos acentos, né? Então isso é um erro. Enfim, então eu vou colocar aqui, vou apagar aqui manualmente, né? Imaginem que não tem aqui. Enfim, nós temos aqui a pintada máxima e a pintada margaritífera, né? E como é que se dá esse processo de nacarificação, ou processo de formação da pérola, né? Então, primeiramente, entra entre o manto e a concha uma partícula estranha. Essa partícula estranha, através dos anos e anos, vai se depositando uma camada de nácar, né? Esse nácar é o que dá esse aspecto brilhante das pérolas. E aí, ao passar dos anos mesmo, essa pérola é formada. Então, o grande formador, na verdade, o grande responsável pela pérola é o nácar. Esse é o grande responsável. E a classe escafópoda, perdão. Aqui nós temos animais marinhos, bentônicos e cilíndricos, né? São desprovidos de brânquias, desculpa, e a respiração deles é cutânea, né? E eles não têm aqui o aparelho chamado quitenídeo, né? O órgão chamado quitenídeo, que é esse órgão que retira o oxigênio da água, né? A digestão deles é extracelular, a circulação corpórea é feita por seios sanguíneos, a excreção é feita por podócitos, não tem metanefrídeos, são espécies dioicas com fecundação externa e desenvolvimento indireto, ou seja, apresentam estágios larvais. E aqui falando dos aspectos morfofisiológicos dos moluscos em geral, né? Bom, falando especificamente sobre o revestimento, respiração e circulação, nós temos as principais porções corpóreas, né? Que é a cabeça, o pé e a massa visceral. A respiração ela é dependente do ambiente do animal. Ou seja, se o animal é marinho, ele vai usar brânquias. Se o animal é terrestre, ele vai usar pulmões, né? E se o animal está ali entre o marinho e o terrestre, né, como os escafópodes, que normalmente habitam areias de praia, né, a respiração deles é cutânea, né? O sistema circulatório é majoritariamente aberto, exceto os cefalópodes que têm um sistema fechado de circulação. E os pigmentos respiratórios, basicamente, hemocianina e mioglobina, né? A locomoção e fixação. A locomoção depende do que o pé do molusco, né? Depende do desenvolvimento do pé do molusco, para aquele ambiente, no caso, né? Os gastrópodes têm um pé desenvolvido para o ambiente terrestre. E aí eles têm a glândula pedal que facilita na verdade, a locomoção desses animais. Os cefalópodes, eles evoluíram para aquele ambiente, claro, com tentáculos próprios para o ambiente aquático. E aí eles têm também a jato propulsão. E os bivalves têm têm um pé com função de âncora e escavamento. Aí, acerca da fixação, a gente tem o biço, né? Que ele ajuda na cimentação do animal naquele substrato marinho. O tubo digestório, normalmente aqui é boca e ânus, o sistema digestório completo, né? Nós temos a presença da rádula, exceto nos moluscos filtradores, e aqui nós temos a presença de uma glândula salivar, mandíbula e estilete cristalino. Não em todos, obviamente, né? Mas o estilete cristalino facilita a digestão desses animais. A excreção, nós temos ou espécies amoniotélicos
ou desculpa, uricotélicos. E aí esses resíduos eles caem na cavidade celomática, são filtrados pelos metanefrídeos, são filtrados pelos metanefrídeos, na maioria dos moluscos, né? Outros nós temos os podócitos e outros, ou os metanefrídeos ou os podócitos, desculpa. E aí o ultrafiltrado destes, né, que passa pelos metanefrídeos ou pelos podócitos, é enviado para o meio externo pelo nefrodióporo. O sistema nervoso é basicamente ganglionar, né? Nós temos gânglios cerebrais, gânglios bucais e gânglios pedais. E a presença de células fotorreceptores nos olhos desses animais. Olhem que olho bem desenvolvido é o olho de um polvo, né? E a reprodução? Bom, a reprodução ela é um mundo dentro dos moluscos, né? Mas basicamente é uma reprodução sexuada. Os espécimes, nós temos espécimes dioicos, ou seja, macho e fêmea, ou monóicos, que são os hermafroditas. A fecundação ela pode ser tanto interna quanto externa, e o desenvolvimento pode ser tanto direto quanto indireto. E aqui nós abrimos para duas larvas, né? Que é a larva trocófora e a larva Veliger. E aqui nós temos uma classificação, na verdade, uma foto de como é a reprodução desses animais, né? Então aqui nós temos uma ostra adulta e aí aqui um ovo fertilizado, né? Desse ovo fertilizado brota, emerge, na verdade, uma larva trocófora. Essa larva trocófora, ela evolui, eu vou falar a palavra evolui por não ter uma melhor, né? Mas não é um Pokémon. Ela evolui para uma larva mais adulta, né? Essa larva adulta evolui para uma larva Veliger e a larva Veliger evolui para uma larva Pedveliger. E aí ocorre a metamorfose para uma espécie de semente e dessa semente brota a ostra adulta, né? Então, esse aqui é um clássico desenvolvimento indireto. Obviamente, nós temos desenvolvimentos diretos, como o dos cefalópodes, né? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa dos moluscos. É isso. Muito obrigado a quem assistiu essa aula. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição de vocês, tanto no meu privado, né? Vocês têm meu número pelo WhatsApp do ENA, né? E logo após eu vou disponibilizar no Drive do ENA tanto o TC de Biologia número 11, né, que é tanto de moluscos quanto de anelidas, quanto a gente vai marcar uma aula para fazer atividades propostas, tanto da apostila 2 como a apostila 3. E aqui fica claro também para vocês fazerem as atividades da página 282, 280 a 282, certo? Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.